juntamente com o YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite, galera. Muito boa noite. Já deu boa noite. Valeu, Chico. Bom te ver por aí. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live de esquenta para o intensivão do Poder do Flash, né? Tem a galera que está confundindo, né? Que não conhece, e eu vou esclarecer aqui o que são as lives e o que é o intensivão, né? As lives são um esquenta para um evento que vai ser o intensivão, tá? Então, a parada mesmo ali vai ser o intensivão, vai ser o que vai ter um método lá, passo a passo, explicado de forma imediata, né? Para quem aplicar aquilo que a gente passar no intensivão, já transformar o trabalho. Detalhe, né? É muito importante que a gente aplique o método. Então, se tu só tiver acesso ao método ali, não aplicar, não fazer o que a gente passa ali, fazer o que funciona, não tem milagre que vá fazer a tua fotografia dar um salto. Porém, o que depender de mim, o que depender da gente aqui do Poder do Flash, a gente vai fazer para te transformar a tua fotografia, beleza? Então, as lives, a gente tem muito conteúdo para tornar o intensivão ainda mais completo, como se fosse um complemento ali do evento que vai ser o intensivão. Por que a gente está fazendo as lives? Eu acho que 3 eventos já, né, amor? Que a gente fez as lives, né? Esse é o quarto. Isso, porque assim, quando a gente não fazia o esquenta, tinha muita gente que entrava lá no intensivão e ficava um pouco perdida com relação à nossa linguagem, com relação ao que a gente passava ali, coisas que eu vou falar aqui na live que vai ficar muito mais claro lá no intensivão, que lá é muito mais prático, direto ao ponto. Então, por isso que é muito importante participar das lives do intensivão, né? Para ter essa base muito bem sólida, beleza? Então, sobre o que a gente vai falar hoje, sobre o que é o nosso tema da live hoje, né? Que é um tema um pouco polêmico, um pouco bem polêmico, e também confuso, uma galera confunde, não sabe exatamente o que é, como usar, né? Para que serve, já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. E eu acredito que é, sim, uma técnica que pode transformar a tua fotografia. Ela pode levar a tua fotografia, se tu já fotografa com flash, né? Ela pode elevar o nível do teu trabalho, né? Se tu aplicar essa técnica aí com êxito, né? Se tu aplicar da forma correta, o teu trabalho, sim, vai criar uma nova linguagem, tuas fotografias vão ficar com outro aspecto, mas é muito importante lembrar que ela é uma técnica utilizada na iluminação. Então, se tu não domina a base, a iluminação, se tu não sabe como trabalhar com flash em diferentes situações de iluminação, né, vai ser simplesmente mais uma técnica aí que tu não vai conseguir utilizar. Então, é muito importante que a base esteja muito bem sólida, né, que os conceitos estejam bem esclarecidos com relação à luz, ou seja, luz externa, luz ambiente, luz do flash, né? E como utilizar elas a teu favor em qualquer situação de iluminação, tá? Então, vamos lá. A técnica hoje, que a gente vai falar na live de hoje, é o High Speed Sync, né? O HSS High Speed Sync. Uma técnica aí preferida aí dos fotógrafos americanos, tá? Ganhou força nos últimos 2, 3 anos, ganhou muita força esse estilo de fotografia, e muito se fala hoje, tem muita dúvida, e eu vejo que a galera não sabe exatamente como utilizar, né? Coisas que a gente não pode confundir. O que seria o HSS? É para fotografar, pegar movimentos congelados, congelar o movimento, para fotografar com flash, congelando o movimento? Para que serve isso? Quando eu estou fotografando um evento, um casamento, sei lá, e aí eu quero pegar um movimento muito rápido e eu uso High Speed Sync? Não, galera, não é isso, tá? Vou esclarecer para vocês, primeiramente, o que é o High Speed Sync, o que não é o High Speed Sync, como ele funciona, e aí como eu vou ajudar vocês de como vocês já conseguem utilizar essa técnica de High Speed Sync no trabalho de vocês e nas fotos de vocês também, tá? Vou passar umas sacadas também para quem não tem a possibilidade de usar o High Speed Sync, porque nem todo flash tem essa função. É uma função do flash lá, né? O High Speed Sync. Mas nem todo flash tem essa função. Tá, Yuri, mas então se o meu flash não tem, eu não consigo aplicar essa técnica, eu não consigo criar um aspecto visual nas minhas imagens, não consigo replicar aquilo ali se eu não tiver um flash forte com essa função de High Speed Sync.
Não, vou passar algumas dicas para vocês aqui, que vocês já conseguem aplicar e vão abrir a mente com relação a isso, tá? Então, o que seria o High Speed Sync em si, né? É uma função que existe no Flash, né? Que faz com que o Flash sincronize com a câmera, né? Com o obturador da câmera em altas velocidades. Então, cada câmera ali, ela tem uma velocidade limite de sincronia, né? Que sincroniza com o Flash. Então, por exemplo, na minha câmera é 1/200 de velocidade. Se eu utilizar mais que 1/200 de velocidade, não vai sincronizar com o meu Flash, se eu não estiver com essa função do High Speed Sync habilitada no meu Flash, tá? Quem fotografa com Nikon, depende das câmeras, né? Tem câmera que sincroniza até 180, até 200, outras câmeras 250, então, mas fica em torno disso aí, tá? Utiliza até o limite de sincronia da tua câmera. Se tu não tiver o High Speed Sync ativado, né, no teu Flash, não vai sincronizar. Ou seja, na hora que der o clique lá, não vai ter sincronia entre o Flash e o teu obturador, a janela do teu obturador. E aí, o que seria isso? O que de fato vem agregar na nossa fotografia? Tá, mas então é só ativar o High Speed Sync e aí eu posso subir a velocidade? Mais ou menos assim, é mais ou menos assim, né? A grosso modo a gente utiliza o High Speed Sync ligado para poder fazer com que sincronize, né, o nosso Flash com o nosso obturador. Beleza, Yuri, show de bola. Mas e por que eu vou utilizar isso? Vamos lá. Com certeza, tu já se deparou aí com situações, né? Se tu fotografa com flash, na qual tu precisa escurecer o fundo, ou não quer nem escurecer, tu só quer equilibrar, né, aquela luz de fundo, só não quer deixar estourar aquela luz de fundo. E para isso, tu precisa, então, subir a velocidade, né? Tu precisa subir lá a velocidade. Mas se eu subir a velocidade, né, eu vou estar exigindo os outros meus dois pilares, que seria a minha abertura do diafragma, né, e a intensidade do meu flash, para clarear ali a minha fotografia. Se eu subir muita velocidade, né, eu vou equilibrar, né, independente do diafragma que eu estiver ali. Imagina que estou fotografando com o diafragma lá 3.5. Eu vou só ter a minha opção de subir a velocidade e compensar essa minha luz com o flash. Beleza, Yuri. Mas não é tão simples assim, né? Porque quando o flash sincroniza em High Speed Sync, quando ele está sincronizando em High Speed Sync, ele se comporta de maneira extremamente diferente de quando ele não está em High Speed Sync. Provavelmente já aconteceu com vocês, por exemplo, está o High Speed Sync ativado lá, está em 200 de velocidade, aí tu vai para 250, 320 e prum, preteia a foto, né? Aquela luz lá que estava saindo no flash, simplesmente vira um bafinho de luz, não tem mais nada de luz. Por quê? Porque o flash estava trabalhando em autonomia máxima, né? Ele estava trabalhando lá na sincronia normal, em primeira cortina, ou em segunda cortina, tanto faz, né? Ele não estava em High Speed Sync, e aí ele estava usando toda a carga do flash, né? Como é que funciona isso? Em sincronia normal, né? Como é que funciona o High Speed Sync e a sincronia normal? Quando a gente fotografa sem ensaio com High Speed Sync ligado, é muito simples. A gente aperta no botão, abre o obturador, né? Abre a primeira janela do obturador, expõe o teu sensor da tua câmera ali para a imagem, aí, pum, dispara o flash e depois fecha o sensor. Ou então tu está trabalhando em segunda cortina, cliquei, aí não disparou o flash, aí vê toda a imagem, aparece toda a exposição da imagem, um pouquinho antes de fechar a segunda janela do obturador ali, pum, dispara o flash, né? Esse é o disparo em segunda cortina. O flash dá um único disparo de luz. Então, se eu estou lá fotografando de dia, né, em 1/1 lá, ele, pão, naquela sincronizando, normalmente ele deu aquele pão de luz ali, deu um clarão de luz, show de bola, usou a autonomia máxima dele. Se eu mantenho 1/1 e trabalho com o meu flash em High Speed Sync, o que acontece? A janela do obturador que antes subia, esperava entrar a luz e depois fechava, quando a gente utiliza o obturador, né, em altas velocidades, aquela janela não dá o tempo de uma janela vir e a outra fechar. A gente simplesmente tem uma brechinha de luz passando. A primeira e a segunda janela, elas vêm praticamente juntas aqui, ó. Sobra só uma brechinha de luz aqui, ó, entre elas, tá? E aí que entra o High Speed Sync.
Se ele der um só disparo de luz, da forma que ele funciona normalmente, ele não vai sincronizar, porque o diafragma vai passar muito rápido ali, ele vai passar uma brechinha muito fininha, vai ficar pouca luz, né? E ele não vai ter sincronia, vai ficar aquela faixa preta ali nas tuas fotos. Quando ele trabalha em High Speed Sync, ele precisa calcular aonde vai estar aquela brechinha ali da primeira cortina, segunda cortina, para dar pulsos de luz, para calcular aonde que aquela janela do obturador vai estar, e a brechinha de luz vai estar entrando para ele mandar o flash exatamente nessa sincronia. E o que acontece? Quando a gente fotografa em High Speed Sync, para o nosso flash trabalhar dessa forma, ele perde muita intensidade de luz. Muita intensidade de luz. Então, se a gente for trabalhar dessa forma, é muito importante que a gente utilize a distância do flash a nosso favor. Muito importante, né? Por quê? Porque a distância está diretamente ligada com a intensidade da nossa iluminação. Então, se o meu flash ficou mais fraco, né? Logo eu vou ter que usar a minha fonte de luz muito mais próxima. Beleza. Tá, Yuri, mas por que eu faria isso? Por que fotografar em High Speed Sync, né? É muito simples. Se eu subir a velocidade ali, significa que o meu diafragma está aberto. Quanto mais eu abrir o meu diafragma, ou seja, quanto mais eu quero desfocar o meu fundo, maior a velocidade que eu vou ter que usar, né, nesse High Speed Sync. E quanto maior a velocidade que tu usar nesse High Speed Sync, mais pulsos de luz vai mandar o teu High Speed Sync e mais fraco ele vai ficar, mais luz ele vai perder, né? Então ele vai perder bastante luz fotografando em High Speed Sync. Beleza? Então, se a gente não tem um flash High Speed Sync, se torna um problema fotografar dessa forma. Já vou dar uma alternativa aqui para quem não tem essa opção, mas se torna um problema, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu utilizei o High Speed Sync. Já falei aqui como chegar nesse resultado. Precisa abrir bem o diafragma para ter aquele desfoque de fundo. Automaticamente, para compensar isso, tu vai ter que subir a tua velocidade do obturador, né? Ativar o teu flash em High Speed Sync lá e usar a distância a teu favor também para não perder tanta intensidade de luz, né? Quanto mais próximo tu tiver, mais luz tu vai ganhar, mais força de luz tu vai ter. Vou mostrar algumas fotos aqui que eu fiz utilizando essa técnica. A gente pode fazer essa técnica para desfocar o fundo, para deixar aquela fotografia mais subexposta. Isso não é uma regra, tá? Mas o High Speed Sync surgiu assim como uma alternativa para a gente conseguir fotografar com o diafragma aberto e subindo a velocidade, né? Fazendo com que a câmera sincronize com o flash em altas velocidades. Beleza. Então, vou mostrar as fotos aqui, o resultado do que é o High Speed Sync em si. Uma galera me pede, cara, como é que tu faz essas fotos? Parece que é uma montagem e não é. Ao mesmo tempo, dá para ver muito bem a foto, dá para ver os detalhes e tal. É que assim, quando a gente utiliza o High Speed Sync, a gente está criando no olhar ali, no cérebro de quem está vendo a fotografia, simplicidade. A gente está dividindo a tua fotografia em planos, está criando tridimensionalidade ali, também destacando o modelo do fundo no desfoque e também na iluminação. Então, isso é muito legal. A gente percebe, parece que a foto está meio 3D, parece que ela está meio entrando na foto. Vou mostrar aqui para a galera do Instagram. Tu mostra, amor? E a Maite vai colocar no YouTube também. Essa aí passando pro lado aqui? Isso, coloca na mesma para a galera acompanhar. Bota essa primeira, que é um exemplo bem claro. Pessoal. Essa? A primeira? Uhum. Olha lá. Ó, galera. Dá uma olhada, galera. Aproxima bem ali. Fica parado para ver se vai... Conseguem ver? Estão vendo aí? Galera, viu? Instagram, diz aí, estão vendo. Conseguiram ver? Depois eu vou mandar no grupo do Telegram lá para a galera ver essas fotos também. Para ver com mais nitidez, né? Então, qual que é a sacada? Sim. Foi? Foi. Beleza. Viram, né? Beleza. Então, qual que é a sacada do High Speed Sync? A gente conseguir, basicamente, é simples, né? Mas não é muito fácil, porque na prática, já ouviram aquela história de que na teoria a prática é outra, né? Então, quando a gente vai ir no campo de batalha lá, não existe aquela teoria perfeita, né? Que a gente
imagine que vai sair tudo bem, então é só aumentar a minha velocidade do obturador e simplesmente aproximar o flash e show de bola, né? Começam a aparecer probleminhas para a gente resolver. E se a gente não estiver preparado para resolver, a gente não consegue resolver, né? Não consegue chegar no resultado que a gente está almejando ali com a nossa fotografia. Então, a sacada do High Speed Sync é essa. A gente trabalhar com o flash trabalhando em altas velocidades, né? Não é para congelar. Por que não é para congelar? Porque é o seguinte, quando a gente utiliza a velocidade alta e o flash dando vários disparos, imagina lá que o flash, o que congela o movimento, não é a velocidade em si está alta, né? É só o flash congelando ali o movimento. É o pulso de luz do flash que faz congelar. Faz um teste aí, coloca a tua câmera lá, pode fazer um teste aí que eu tô falando. Vou provar que tu vai congelar o movimento, deixando em 20 segundos de exposição na tua câmera aí. Aposto contigo. Por quê? Porque é o flash que vai congelar. A câmera só vai captar o que tem luz. Então, se tu ficar num quarto escuro, todo escuro, coloca a tua câmera num tripé lá, sem nada de luz, absolutamente nada. Nem a luzinha do flash deixa aparecer, tá? Nem a luzinha do visor do flash deixa aparecer. Só você com o flash na mão, sem câmera, sem ligado a câmera, nada. Só você com o flash na mão. Deixa 20 segundos de exposição no quarto escuro, sem nada entrar de luz. E bota para fazer essa foto aí e só dá um disparo aqui, ó. Você pode estar pulando e dar um disparo junto. Vai ver o que vai acontecer. Não vai borrar o movimento, porque o flash, ele é muito rápido. É isso que vai congelar a fotografia. E não em si a câmera precisa necessariamente estar em velocidades altas. Então, o que congela o movimento vai ser a luz do flash. Se o flash dá vários pulsos de luz, quer dizer que ele não vai congelar, quer dizer que ele vai aparecer várias vezes ali. Então, quando a gente quiser congelar o movimento, a gente precisa usar cargas baixas do flash. Isso aí é assunto para uma outra live. Mas, enfim, a dica é, use carga baixa se tu quiser congelar o movimento e não use High Speed Sync, de forma alguma. High Speed Sync foi criado para sincronizar com a câmera, trabalhando em altas velocidades, que basicamente, na prática, é fotografar ensaios externos, né, com que a gente consiga baixar a intensidade de luz no fundo, equilibrando com a nossa luz ali da modelo. Pode mostrar as outras fotos ali, por favor? Me dá um segundo, pessoal. Tá tendo dúvida aí, galera? Tá tendo dúvida por enquanto? Tá? Como é que tá? Tá de boa? Eu vou mostrando aqui, vou passando aqui. Peraí, que eu tenho que... compartilhar. Aqui. Acho que não. Deixa eu só conferir se tá aqui. Essa era a última. Por isso. Ó, olha lá, galera. outra foto. Então, percebe. Fundinho desfocado, tá? Fundinho desfocado é a característica do High Speed Sync. É a principal característica dele. Estão vendo aí, galerinha? Aí, conseguiram ver todo mundo? Tem dúvidas? Eu vou dar uma olhada aqui. Entra no Instagram, hein? Pra te ver. Eu vou ver a galera do Instagram e também aqui do YouTube. Para ver se tem dúvida. Tá, vou tirar a luz aqui. Vou passar para a próxima. Tá. Aqui, deixa eu tirar meu som. Beleza. Então, beleza, amor, tá ficando boa a qualidade. Aproxima bem que fica bom. Tô vendo aqui a galera do YouTube. Se tem dúvida, se não tiver dúvida, vou seguir o baile, tá? Aqui eu tô mostrando várias fotos com essa técnica. O Rafael Paiva fez uma pergunta e eu esqueci de responder. Verdade. Ontem. Tu tem que deixar parar um pouquinho, amor, para ele entrar no... Até, inclusive, aqui não tá tão bom. Bota na qualidade... Tá, vou responder o Rafael Paiva. Ele fez a seguinte pergunta. Eu perguntei ontem sobre o softbox da Godox 80x80. Se ele é bom e se tem muita diferença dos 120 centímetros. Eu comprei o 80x80. Rafael, se tu utilizar ele da forma correta, se tu souber utilizar ele de forma a extrair o máximo dele, isso vai ser muito tranquilo para ti
e tu vai conseguir usar, vai fazer com que ele seja total flex, né? Tu pode fazer com que ele pareça um octa de 120 e também tu vai usar as vantagens dele ser menor por não te roubar tanta luz do flash, né? E tu também vai conseguir resultados ali incríveis se tu souber fotografar usando a distância a teu favor, fotografando com distância mais próxima, distâncias mais próximas. Qual que seria a diferença de 120 para 80 centímetros? É o tamanho, né? Quanto maior a fonte de luz, mais suave ela é, né? Então, se eu tenho um octa de 120 centímetros, ele tende a ser uma fonte de luz mais suave do que um octa de 80 centímetros. Porém, o que acontece? O octa de 120 centímetros, se tu fotografar um pouco mais afastado, como normalmente 80% das pessoas fotografam, com a luz mais afastada, não muito afastada, um pouco afastada, já não vai ser tão eficiente, né, do que você fotografar com teu octa de 80 muito próximo. Porque imagina o seguinte, quanto mais, olha minha mão aqui, tá? Olha aqui, ó, ela vai aproximando do meu rosto, ela vai ficando grande. Eu vou afastando, ela vai diminuindo com relação ao meu rosto. A mesma coisa acontece com o modificador de luz. Então, se tu tem um octa de 80 centímetros e souber usar a distância a teu favor, tu tem um baita modificador de luz e muito versátil também, né? Não vai roubar tanta luz do teu flash e vai te trazer fotografias incríveis com uma luz bem suave. Se tu utilizar o método poder do flash, que a gente vai ensinar lá no intensivão, beleza? Então, vamos lá. Tem mais alguma dúvida aí? Tem uma pergunta do Eli Lima, ele perguntou assim, boa noite, todas as fotos do seu site foram feitas com flash em High Speed Sync e o site está um espetáculo. Muito obrigado, Eli Lima, muito obrigado. Valeu, Tagor, bom te ver aí também. Vamos lá, tem duas perguntas, né? O FJ Júnior Fotos perguntou qual a diferença nessas fotos se você não tivesse usado o High Speed Sync. Vamos lá, vou mostrar aqui. Primeira pergunta do Eli Lima, né? Boa noite. Todas as fotos do seu site foram feitas com flash em HSS e o site está um espetáculo. Muito obrigado pelo elogio, mas não. Eu utilizo o High Speed Sync em 10% do meu trabalho. 10% de um ensaio eu utilizo o High Speed Sync, tá? Por quê? Eu não quero que o meu trabalho inteiro fique dentro de uma só linguagem, dessa linguagem em si. Eu gosto muito também de mostrar o fundo, né? Mostrar a grande profundidade de campo. Tem fotos que eu preciso que tenha muita informação lá no fundo, né? Inclusive, quando eu utilizo mais de um flash para destacar elementos, mostrar, enfatizar elementos, eu prefiro até fotografar com meu diafragma fechado, né? Daí eu não preciso aumentar a velocidade para equalizar aquela luz. Eu posso fechar meu diafragma ali e não vou precisar utilizar o High Speed Sync, tá? Então, isso é uma confusão que uma galera faz, né? Então, o High Speed Sync, eu vou utilizar ele quando eu preciso do meu fundo desfocado. Se eu não preciso, eu não vou utilizar o flash fotografando em High Speed Sync. Qual a diferença nessas fotos se você não estivesse usando o High Speed Sync? Então, tem duas alternativas. A última alternativa eu vou falar agora no final, né, depois de eu responder a tua pergunta. A outra alternativa seria, então, não fotografar com o fundo desfocado, então o fundo ia aparecer, né, ia aparecer lá a grande profundidade de campo, ia ter a ideia do que tem ali atrás, né, ia ter mais nitidez, enfim, uma foto com diafragma fechado, eu não ia precisar utilizar o High Speed Sync. Porém, preste atenção, nos detalhes ali da pele dela, do cabelo dela, enfim, de qualquer foto ali que vocês vejam, eu ia ter igual, porque aonde tem foco, aonde bate ali, onde é que está o foco da minha imagem, né? A minha iluminação, a minha luz de fundo, nada disso depende do meu High Speed Sync. Eu posso fazer aquela mesma intensidade de luz, o fundo escuro ou não, sem precisar passar de 200 de velocidade. Existem várias alternativas ali para que a gente não precise ficar escravo do High Speed Sync, né? Se eu quiser fotografar de dia e não tenho flash muito forte, até mesmo se eu tenho e não quero usar o High Speed Sync porque eu não quero fundo desfocado, o que eu preciso fazer?
fecho o diafragma, vai ter bastante informação lá no meu fundo, e fechando o diafragma, jogando o ISO lá para baixo, fotografando dentro do meu limite de sincronia, o que vai acontecer? Vai baixar a intensidade da luz no fundo, né? Porém, existe uma coisa que a gente consegue fazer, chegar exatamente no mesmo resultado que o High Speed Sync. Olha, muito parecido, tanto que eu enganei vocês aqui, porque nem todas as fotos que eu mostrei têm High Speed Sync. Olha lá, elas têm exatamente a mesma característica, mas é uma sacadinha. Vou explicar para vocês qual que é a parada. A ideia, né? A ideia do High Speed Sync é equalizar a luz, fazer o flash sincronizar. Tá, mas daí se eu não tenho flash que sincronize em High Speed Sync, ou que ele sincronize e não é forte, não seja forte, o que eu vou fazer então? Vou chorar? Não vou chorar. Vou fazer o seguinte, vou comprar um filtro ND, é um filtro de densidade neutra. A ideia é botar o filtro na frente da lente, tem um filtro aí, mano? Colocar o filtro na frente da lente, né? Criando uma barreira de luz ali, para que eu não precise subir mais que 200 de velocidade, mais do que o meu limite de sincronia. Olha a sacada que eu vou dar para vocês aí. Quanto que custa um flash que tenha High Speed Sync, né? Que eu consiga usar intensidade, assim, bastante intensidade de luz. Cara, vamos partir aí de 3 mil, tá? Que o dólar subiu, a D200 é um flash bom que tem High Speed Sync, né? Um flash base ali que tem High Speed Sync, bem potente, e custa ali seus 2.800, 3 mil, mais ou menos isso aí, uma D200 da Godox, tá? Agora isso aqui, ó, essa paradinha aqui, vai te trazer o mesmo resultado. Ó, essa live vai ganhar pelo menos 2.500 de economia quem assistiu ela. Parabéns por estarem aí. Quem comprar essa paradinha aqui, ó, tá? Consegue chegar no mesmo resultado, muito similar de quem tem um flash em High Speed Sync, tá? Porque tu não vai precisar subir. Tu não vai precisar subir a velocidade de sincronia. Tu não vai precisar usar o teu flash em High Speed Sync. Então, essa sacada é boa até para quem tem flash, até uma D200, por exemplo, eu já utilizei, inclusive eu acho que nessa foto foi, não lembro qual flash eu utilizei, mas acho que foi a D200 da Maitê. Foi a D600, um carga 1/128. Boa. 1/128. Cara, nada de carga. Olha, galera, a ideia é que quando a gente fotografa... Eu vou mandar o link. A Maitê vai mandar o link aqui do filtro ND. Custa R$160, tá? Acabei de ver aqui. R$160, isso aqui. Então, o teu flash, lembra lá no começo da live que eu falei que para ele sincronizar em High Speed Sync ele vai perder muita intensidade de luz? Tu vai conseguir chegar no mesmo resultado sem fazer com que o teu flash precise perder intensidade de luz. Ele trabalha em autonomia máxima, né? Trabalha em autonomia máxima e tu vai conseguir ainda desfocar o fundo, porque tu vai criar a barreira de luz com essa paradinha aqui, ó. Isso aqui, ó, ele cria uma barreira de luz, bloqueando toda a luz que entra para dentro da câmera, mesmo que eu esteja fotografando com o meu diafragma muito aberto, lá em 1.8, né, 2.0, e com a minha velocidade de 200, né? Isso vai me possibilitar a fazer foto nesse sentido aí e me economizar muita grana, tá? Então, quem quer economizar muito dinheiro no flash, ter esse resultado ali. Vou mostrar como eu enganei vocês. Dá uma olhada naquela foto da Maitê ali. Essa foto que eu mostrei aqui, ó. Essa é essa, né? Essas duas eu não sei, até hoje eu não sei qual que é qual. Peraí, deixa eu Uma tem, vou mostrar. do Uma tem High Speed Sync e a outra não tem High Speed Sync, tá? Mas elas são muito parecidas mesmo. Então, a Maitê vai colocar ali. Peraí, o pessoal do YouTube já tá vendo. Dá uma olhada ali, galera. Estão vendo aí o pessoal do Instagram. Então, essa foto deixou paradinha ali, amor. Ainda. Vamos ver no Instagram se já tá paradinho. Não dá, não. Tem um delay. E agora, eu vou mostrar outra foto, né? Do mesmo lugar, com a mesma modelo, porém utilizando o filtro ND, ao invés de utilizar o High Speed Sync. Inclusive, é uma das aulas do curso, né? Completo de poder do flash. Ó, tá? Beleza? Essa é uma foto com filtro ND ou em High Speed Sync. Em High Speed Sync. Eu já vou dizer para vocês Dá uma olhada, tá? Beleza? Agora eu vou mostrar Passa outra foto para vocês.
Me dá um segundo só para mostrar outra foto também para o pessoal aqui. Opa, aqui. Ali. Dá uma olhada aí, galera, nessas duas fotos aí, tá? O resultado praticamente igual, né? Não, olha, eu não consigo diferenciar. E nem tem como diferenciar. A gente saber, essa foi com Speed Sync, essa foi com filtro ND. Então, galera, com essa dica aqui, uma boa economia, tá? Uma boa economia. E tem outro detalhe também, que vai fazer a gente precisar economizar em flash, né? Vai precisar, tu não vai precisar gastar rios de dinheiro com flash lá. Que tu não vai precisar gastar nem R$1 ainda, né? Independente do flash que você tenha, tu não vai precisar gastar grana ali para melhorar o resultado das suas fotos, né? Quando a gente quer uma foto um pouco mais impactante, com um fundinho desfocado, qual que é a sacada? É a sacada que eu falei de ontem, mas a galera não se ligou da importância dessa dica aqui, dessa sacada. É esperar a luz baixar. Faz todas as fotos ali que tu tem para fazer, que não sejam essas fotos com um fundo escuro antes. E lá para as 5 da tarde, 4h30, 5 da tarde, aí tu vai fazer aquelas tuas fotos com um fundo escuro ou com fundo desfocado e fundo escuro, né? Porque o quê? Tu não vai precisar subir a velocidade. O que controla a velocidade ambiente, né? O que controla a luz ambiente lá na tua câmera é a velocidade. Então, se tu utilizar velocidades baixas, você não vai precisar usar High Speed Sync, né? Inclusive, depois das 5 da tarde lá, tu vai ver que cada vez mais tu vai usar menos velocidade da tua câmera. Então, se estava fotografando em 1/200, vai para 1/160, 1/125, vai chegar lá nas 6 da tarde, 6h30, 7, né? Que praticamente depende se é horário de verão ou não, se é verão ou não, mas quando a luz já se foi do sol, quando a luz do sol já se foi, quando o sol já baixou, né? Aí tu vou estar fotografando lá em 30 de velocidade, 20 de velocidade, 40, 60, depende, né? O resultado que tu quer na tua fotografia. Mas, Yuri, mas não vai tremer. Galera, o que treme, tá? Vai ser se parecer luz ambiente incidindo ali na minha modelo. Se a minha modelo ali estiver incidindo muita luz ambiente. Se eu fizer uma foto e virar uma silhueta, quer dizer que não está incidindo luz na minha modelo. Então, quer dizer que quando eu ligar o flash, não vai tremer, tá? Não vai tremer, fica tranquilo, seja ambientes internos ou externos. É isso que vai acontecer. Se incide luz no meu modelo, enquanto eu estiver fotografando, daí sim pode tremer, né? Caso contrário, não. Fez uma foto lá, virou silhueta, quer dizer que não está incidindo luz na modelo, aí a gente liga o flash e vai congelar, porque a luz do flash é muito rápida, e é ela que congela. Beleza? Temos dúvidas? Temos. Tem uma pergunta do Davidson no Insta. Tá, manda. Ele quer saber se tu sabe se o High Speed Sync funciona na Nikon D90 com o SV600. Provavelmente não. A D90, se eu não me engano, é uma câmera mais antiga. A Nikon, ela tem umas paradinhas mais assim, depende de tal modelo, se eu não me engano, há 5 anos atrás, 8 anos atrás, que surgiu essa opção na câmera, porque a Nikon, ela precisa também habilitar o High Speed Sync na câmera e no flash, não dá para só habilitar no flash. Então, provavelmente não. Então, a saída é aqui, ó, filtro ND, e esperar a luz do sol baixar também. Beleza? Se tem algum Nikonzeiro aí... Se tem Nikonzeiro, fica a dica aí, tá? Mas, assim, dá uma olhada no manual da câmera. Provavelmente, se eu não me engano, é que eu não conheço muito de câmera da Nikon. Por isso que então, se eu não me engano, a D90 ela é mais antiga. Né? Se tiver algum Nikonzeiro aí, puder ajudar. Beleza, galera? Tem uma pergunta da Carla no YouTube. E se eu usar uma lente telefoto, tipo 100mm ou 135mm, não precisaria abrir meu diafragma? Olha, quanto maior a tua distância focal, mais vai desfocar o fundo também. Isso vai ajudar para que tu não precise abrir tanto o teu diafragma, né? Mas para te fazer aquele fundo assim, ó, bem desfocadinho, né? Não tem outra solução, a gente vai precisar abrir o diafragma, tá? Ou então, vai lá meu Deus, tá difícil hoje. Ou então vai lá na pós-produção, no Photoshop, né? E faz lá, tem uma técnica também
para a gente fazer isso na pós-produção. Eu acredito que não fica tão fiel, mas já dá para enganar bem. É uma boa economia de dinheiro, né? Para a gente fotografar dessa forma. Que é o fundo desfocado, é bastante trabalho, a gente talvez fique ali 2, 3 horas em cima de uma foto para sair um baita resultado, para ficar bom, mas, né, se o intuito é economizar, sim, vale a pena. E sobre a lente, quanto maior a distância focal da lente, né, quanto maior tu utilizar, por exemplo, eu tô com umas 70, 200. Se eu tô em 200, ela vai ficar muito mais desfocado do que se eu estiver em 70. Beleza? Deixa eu só... O Rafael, o Everton deram dicas aqui de onde comprar. Boa. Tá, galera? Muito obrigada. Lembrando, galera, que cada lente, ela tem um filtro ND específico para ela, né? De acordo com os milímetros ali da lente, né? A boca da lente ali. Então, para a gente encaixar o filtro, ele tem tipo uma rosquinha, né? Então, ela tem que encaixar perfeitamente. Então, olha a lente que a minha 72 milímetros. Essa aqui é de qual? É da 35, eu acho, né? Então, eu acho que eu tenho 2 ou 3 filtros ND. Um da 85, o outro da 35. Acho que é isso, 2, né? É esses 2. E compra o variável, tá? O que seria o variável? É que tu não precisa... O variável, se eu for girando ele aqui, ó, pode ver que ele tá clareando, né? Agora eu vou girando, ele vai fechando. Quer dizer que eu consigo controlar a intensidade de luz que entra na câmera aqui, se eu for girando, entra mais ou menos luz, né? Então tem vários pontos de luz que a gente consegue abrir ou fechar, deixar que entre mais ou menos luz com esse filtro variável, tá? Existe outro tipo de filtro ND, que é uma parada que tu coloca na frente da lente, e aí tu coloca tipo uma chapinha de vidro, né? Aí tu vai precisar comprar a chapinha e ir adicionando ali. Eu acho muito mais prático e mais em conta também o filtro variável, tá? O Léo Retratos no Instagram perguntou, sempre falou e perguntou, né? Sempre fugi de flash por achar que a luz não fica natural até ver suas fotos. Isso aí é um mito, né? Aí a pergunta dele, qual o melhor modificador de luz para retratos em ensaios externos e estúdio? Na verdade, assim, o massa da iluminação é que se a gente souber utilizar ela a nosso favor, por exemplo, uma sombrinha, cara, uma sombrinha a gente consegue fazer horrores dentro e fora do estúdio. A gente consegue fazer chover com uma sombrinha, né? A ideia é tu pensar na iluminação como um pincel para tua fotografia ali. Aonde tu colocar ela, tu vai começar a desenhar ela, né? Pega o que é um estúdio? É um fundo branco, é branco, né? Não tem nada de informação. Na medida que a gente for adicionando luz, né? Colocando luz, escondendo da luz, criando sombras, a gente vai criando dimensões, criando textura, né? Tridimensionalidade. Então, independente do modificador, não existe um melhor ou um universal, né? Eu vou te dar dicas boas aqui. Barato, sombrinha difusora. Um pouquinho acima ali que tu consegue utilizar também em qualquer situação, um octa de 80 centímetros, né? Isso já vai trazer outra linguagem para a tua fotografia, né? Mas lembrando que na iluminação não é diferente com nada na fotografia, não existe milagre. A gente não vai comprar, por exemplo, um octabox, comprar um flash caro e a nossa fotografia vai estar resolvida. É muito importante aprender a entender a luz ambiente, né, e a luz do flash e como que elas trabalham juntas em diferentes situações de iluminação. É isso que eu vou passar lá no intensivão, né? Diferentes situações de iluminação, vou mostrar, vou ensinar a galera a entender a iluminação e quando utilizar o flash a seu favor, como criar uma fotografia linda com flash em qualquer situação de iluminação, né? Então, é por isso que quando a galera vai lá, procura no YouTube esquema de iluminação, aí tu vai lá e aprende o esquema de iluminação. Aí vai aplicar na prática o esquema de iluminação, sei lá, 3 horas da tarde, tanto faz, né? Dependendo como tiver a luz, não é sempre que aquele esquema de iluminação vai encaixar, né? Porque a gente só está pensando em uma iluminação, que é a luz do flash. E aí, por isso que existe esse tabu muito grande, né, com relação à iluminação. O fotógrafo fez uma foto, ficou feia, ficou ruim, a luz feia, aí diz que a fotografia com flash não presta, diz que o flash não presta, né? Aí vi umas fotos lindas, né? Naturais ou não, impactantes ou não, e não sabe se tem flash ou não. Inclusive, muitas fotos que eu utilizei flash, a galera nem sabe se tem ou não flash,
né? O flash não precisa ser marcante, não precisa ser impactante. Isso é opcional, ele nos dá essa possibilidade, né? Mas não precisa, a gente entendendo a luz de fundo, entendendo como funcionam essas duas luzes juntas, a gente vai transformar a nossa fotografia. Meu Deus, ele fez uma pergunta simples, eu fiz uma palestra. Acho que eu consegui responder, né? Quem perguntou? Léo. O Léo. A Thomas Mari perguntou, ela disse que ela tem um flash 600 XRT da Baita flash. Ela quer saber se tem essa função. Tem essa função, sim. Tem essa função, mas eu aconselho utilizar, ou então, quando não tem muita intensidade de luz no fundo, né, que tu precisa subir a velocidade, mas que tu não suba muito, porque se tu subir muito, ele vai perder bastante intensidade de luz. Aí vai ficar um pouco complicado e dependendo do modificador de luz que estiver usando, vai ser ainda mais difícil. Porém, eu ainda acho que a melhor saída, né, a partir de custo-benefício, é o filtro variável, o filtro ND, né? O mais barato ainda é esperar a luz baixar. Quanto mais esperar a luz baixar, às vezes tu nem precisa usar o High Speed Sync. Se tu quiser aquele fundo bem desfocado lá, espera a luz baixar da mesma forma, mas nem tanto, né? E aí tu vai poder utilizar até 200 de velocidade ali e baixar a intensidade da luz do fundo e ter um desfoque na tua fotografia. Fiz muita foto, muitos anos com esse flash aí, baita flash. Fechou, essas foram as perguntas. É isso? Tu tá no YouTube? Vamos ver no Instagram se tem pergunta? Não, o Instagram também não tem. Valeu, Léo, que bom que curtiu. Galera, eu tô enviando para vocês o link para vocês se inscreverem no intensivão do poder do flash. Tá? Quem não se inscreveu, se inscreve. Foram abertas hoje as inscrições. Quer mandar o link, mano? Já mandei. Mas te mandou o link ali? Vou mandar no Face. Também. Manda no Face, no Instagram tu mandou? Mandei. Galera do Instagram, o link tá na bio, tá? Na bio do meu Instagram, no linkzinho lá, clica e se inscreve, tá? Se tu quiser transformar a tua fotografia, fazer aquelas fotos massa, aquelas fotos que parecem foto de revista com flash, cola no intensivão que eu vou te ajudar. Lá tem um método imediato para qualquer fotógrafo fazer foto incrível com flash. Por que eu digo qualquer fotógrafo? Desde o fotógrafo que já fotografa há anos, já tem um trabalho bonito, né? E não se dá bem com flash, não sabe como fotografar com flash, ou então tem muitos tabus e mitos, né? Tem medo de usar o flash, ele vê o intensivão, coloca em prática o que a gente fala lá, que é um passo a passo bem tranquilo, assim, ó, de forma muito simples, tu vai aprender a usar o flash, criar uma foto incrível. Da primeira aula em diante, primeira, segunda, terceira aula, tu assiste a aula e vai praticar, tu vai ter resultado nas tuas fotos. Isso eu tô falando porque, galera, vocês vão ver lá no intensivão, vão mostrar vários estudos de casos ali, vão mostrar o resultado da galera que aplicou o método e já transformou o trabalho, tá bom? Então, manda aí o link, quem quiser se inscrever no intensivão. Manda o link aqui no YouTube. E no YouTube, show. E no Insta, eu não sei se o pessoal consegue entrar por ali, mas se não, o link tá na bio. É isso aí, então. Peraí, deixa eu só ter mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Bora. Na verdade, o Júlio Gama, no YouTube, ele quer saber, assim, um pouco mais sobre o grid. Fala sobre o grid no Octabox. Tá. E como que ele entra no High Speed Sync? Na verdade... Depende do flash, tá? Ele tem Canon ou Nikon? Ele não falou, na verdade. Ele só quer saber... Para entrar em High Speed Sync, a gente precisa habilitar essa opção lá no flash, né? Precisa no flash e se for Nikon... Ele tá falando do grid, do Octabox. E como ele entra no High Speed Sync? Eu acho que ele tá falando do grid mesmo. O grid e o High Speed Sync, ele não tem relação. Exatamente, é isso que eu ia falar, não tem relação. O que é o grid, né? Tu não tem um grid ali fácil para nos mostrar? Tem. Tem? Vou pegar o grid aí. Tá. Vou mostrar. 610. Provavelmente tenha essa opção. Tu tem que habilitar na câmera e na Nikon ela não chama High Speed Sync, tem outro nomezinho. Como se chama High Speed Sync? Aqui é o grid. Sync na Nikon. Tem outro nome na Nikon. Opa. Cara, Auto FP, tá? É o nome dessa função na Nikon. Auto FP, beleza? Precisa habilitar essa opção na câmera e no flash. Quem é da Nikon, quem é da Canon, simplesmente aumenta a velocidade lá da câmera, pode passar 200
e no flash tem o botãozinho, o raiozinho, tem ali o raiozinho para mostrar, amor? É o símbolozinho do raio, é um H com um raiozinho do lado, tá? Quer dizer o High Speed Sync. Galera, isso aqui é o grid, ó. Ó, isso aqui é o grid, beleza? Quem que fez essa pergunta? Me dá um segundo, peraí. Foi o Júlio Gama. Júlio, ó, beleza, esse aqui é o grid, né? Qual que é a ideia do grid? A luz do Octabox, ela é uma fonte de luz grande. Vamos supor que tem um Octabox aqui, 80 centímetros. Ela é grande e tem um tecido difusor na frente. Esse tecido difusor, qual que é a ideia? Ele filtrar a luz, ele espalhar os raios de luz para quebrar ela, né? Quebrar aquela luz para tornar ela mais difusa, tá? Difusa é diferente de suave. Suave tá ligada ao tamanho da fonte de luz, né? Difusão tá ligada a uma barreira física que a luz passa, né? Então, o difusor, ele vai difundir a luz. Quando a luz é difundida, imagina a luz estava indo retinha lá dentro do octa, né? É um raio de luz, os fótons de luz indo retinho. Aí, quando ele encontra o difusor, ele começa para ir, ele embaralha, ele vai para tudo que é lado, ele e se dispersa. E isso torna aquela luz mais suave. Como que a gente consegue perceber a luz suave, né? Ela fica aquele esfumaciadinho. Esse esfumaciadinho vem da difusão. Mas, para a gente manter a nossa luz, a fonte de luz grande, manter a nossa fonte de luz difusa e suave, né? A gente usa de Octabox. Só que daí ela mantém para tudo que é lado e tal, ela meio vai meio espalhadona, né? Independente se o Octa ele é fechadinho e tal e tem uma direção, ela ainda vai espalhar mais para os lados, beleza? Quando a gente utiliza o grid na frente, essa paradinha aqui na frente, ele vai pegar aqueles fótons que estavam embaralhados, aquilo lá tudo embaralhado, saindo ali do difusor, e vai dar um caminho para eles. Ele vai bater aqui, ó, dentro desses quadradinhos, né? Quadradinho preto ali, ele vai dar direção para a luz. Então, aquela luz vai grande, vai uma fonte de luz grande, suave, difusa e direcional. Ele vai direcionar os fótons de luz, tá? Maite colocou aqui, esse símbolozinho para ativar no flash da Canon, tá? Do Instagram também. Me dá só um segundo, galera. Eu estou baixando aqui no tab. Então, é isso aqui, essa é a função do grid, é direcionar a luz, tá? Mandar ela mais direcional, sem perder a principal característica dela, né? Que é uma luz, fonte de luz grande, beleza? E se tu tiver, provavelmente não está. Júlio, se tu tiver no canal do Telegram, tem um vídeo lá que eu mostro, galera, se tiver curiosidade, que eu mostro ali, na prática, eu fotografando com e sem grid, mostro o comparativo das duas fotos, o resultado dessas fotos aí com e sem grid. Esse aqui é o símbolo do High Speed Sync. É esse, né? Uhum. Vai que eu tenho pegando. Esse é o símbolo do High Speed Sync. Beleza? É isso, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais perguntas? Me dá só um segundo. O Cleverson perguntou o valor do que será que ele está pedindo. Eu acredito que seja do curso completo Poder do Flash. Vamos ficar sabendo lá no Intensivão. Lá no Intensivão. Na verdade, a gente ainda não definiu. Tem mais gente também pediu formas de pagamento, tá? A gente ainda não definiu. Isso vai ser só depois do Intensivão. Sempre depois de cada Intensivão, a gente abre uma nova turma do Poder do Flash. A galera que quiser ir aprofundar, quiser sangue no olho mesmo, aprender com todas as aulas lá, mais de 80 aulas. Não vou fazer jabá aqui, vocês vão ver que o curso é massa, tá? Ó, o Rafael deu uma dica aqui, disse que depois da dica do filtro ND, ele foi ali rapidinho, já comprou um filtro ND. Aí, ó, isso aí. Por apenas R$50 com frete grátis, olha só. Aí, ó. Tem que colocar em prática, viu, Rafael? Coloca em prática e manda o resultado para nós ali. E depois vou mandar meu Pix para te colocar a economia que tu teve, beleza? Os 2.500, mas... Beleza? O Grego Estúdio perguntou, disse assim, ó, Yuri, você acha difícil a respeito do orçamento precisando trazer um assistente? Eu acho que ele quer... Eu vou deixar, eu gosto de responder essa pergunta, posso responder amanhã, vou responder amanhã essa pergunta, senão a gente vai se alongar. Mas eu quero muito, anota essa pergunta para a gente responder amanhã sem falta. Qual é o nome dele? É Grego Estúdio. O Grego? Grego Estúdio. Grego, amanhã eu vou responder, cola na live amanhã,
Vou começar respondendo a tua pergunta. Vale a pena porque, olha, já vou dar um spoiler que sim, vale a pena. Independente do teu orçamento, e vou te dar opções ali que tu consiga utilizar um assistente para transformar tuas fotos, tá? Sem precisar gastar muita grana. Fica na boa aí que amanhã eu vou te dar uma dica boa. Então, fechou. Beleza? Muito obrigado pela participação. Gente, muito obrigado pela presença. Forte abraço aí, Dega tá nos assistindo. Quem mais estiver nos assistindo aí, manda um alô, que eu mando um alô daqui. Tá bom? Forte abraço para vocês. Muito obrigado pela presença. Até amanhã. Tchau, tchau.